do 12 ao 15. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores, covil de ladrões. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca leste que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém? A palavra do Senhor nessa noite é uma palavra onde a palavra do Senhor ela é bem conhecida, purificação do templo. Só que essa palavra ela não é muito pregada nos templos, porque a gente vê algo aqui tremendo nessa palavra, aonde Jesus ele estava indo em direção a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele chega ali no templo. Jesus ele faz algo tremendo que aonde a palavra do Senhor vai nos relatar que Jesus, quando ele entra no templo, ele expulsa aqueles que estavam ali vendendo dentro do templo, estavam negociando as suas mercadorias dentro do templo. Hoje essa palavra não é pregada, porque hoje tiraram Jesus e colocaram comércio. Hoje é o contrário. Aonde Jesus ele foi jogado para fora e o comércio foi colocado para dentro. Mas aqui nesse tempo a gente vê que Jesus ele entra ali naquele templo, ele já chega expulsando aqueles que estavam ali vendendo. Mas Jesus ele não expulsou somente quem estava vendendo. Jesus também expulsou quem estava comprando dentro do templo. E aqui Jesus ele sai quebrando mesas, ele sai chutando cadeira, ele sai quebrando tudo. Porque ali naquele momento onde Jesus diz: olha, a casa do meu pai será chamada casa de oração, lugar de adoração, lugar de oração. E ele vai falar sobre Isaías 56, versículo 7, onde fala o zelo da casa do meu pai. Mas hoje, meu amado, nós estamos vivendo dias aonde o comércio tomou conta das igrejas, aonde o comércio entrou dentro das igrejas. E como vai pregar essa palavra? Por quê? Porque se pregar essa palavra vai desmontar muitos que hoje estão vendendo, fazendo de comércio a palavra de Deus. Jesus ele expulsou tanto quem estava vendendo, tanto quem estava comprando. Aleluia. Mas hoje o evangelho está sendo vendido, e pregadores, homens, estão saindo com o bolso cheio depois do culto. Homens estão saindo depois que vende, prega a palavra, estão saindo com o bolso cheio, indo para o melhor hotel, indo para a pizzaria, indo para um lugar com a sua família. Mas Jesus ele é contra fazer comércio dentro da igreja. A igreja de Cristo ela não é prostituta, a igreja de Cristo ela não se vende, ela não negocia aqui princípios. Verdade. Mas pastor, mas aonde a palavra de Jesus ele chega, ele expulsa. E o tremendo que nós vamos ver na palavra, Jesus não expulsa, não é o ímpio. Jesus não expulsa, não é uma pessoa que é de fora. Jesus ele expulsa
que já estava abrindo a porta do templo para vir comercializar, fazer de comércio aquilo que era de Deus, aquilo que era sagrado. E hoje nós temos visto, nós estamos vivendo o dia da última igreja na terra, onde o evangelho virou moeda de troca para muitos pregadores. Ainda tem igreja sincera. Eu não vou banalizar nessa noite e dizer que nenhuma presta, não estou falando isso, mas a grande maioria virou comércio. Onde virou a torre, virou a comércio que hoje abre e abre ramais para todas jogar naquela sede e ali colher dinheiro, e ali ganhar dinheiro, e ali crescer, e ali distribuir. Aonde, meu amado? Tudo que o homem faz hoje é em nome da obra de Deus. Mas que obra é essa que nem Deus aceita? Aqui eles estavam fazendo o que? Vendendo o que? Pombos, vendendo animais. Esses animais aqui eram para quê? Era para sacrificar no templo. Esses animais eram para quê? Entre aspas, eles iam falar que era para a obra de Deus. Mas que obra é essa que Deus, o próprio Filho de Deus, não aceita? E hoje está dentro da igreja. Dentro das igrejas. Pequenas igrejas e grandes negócios. Infelizmente, nós estamos vivendo isso no nosso país. Uma igreja prostituta. Uma igreja que só foca no dinheiro, só foca em ganhar. Uma igreja que hoje estão tirando a lã, como fala em Ezequiel 34. Onde estão tirando a lã, comendo a carne, matando as ovelhas. Mas não trata da doente, não trata da que caiu e não vai atrás da que se perdeu. Sabe por quê? Porque na Ezequiel fala, estão apacentando a si próprio, estão cuidando de si próprio. Mas a ira de Deus virá sobre essa igreja prostituta, a igreja que está no comércio, a igreja onde o pregador virou empresário. A igreja onde o pregador chega pobre, rapidamente ele está rico. Meu Deus. Por quê? Vendendo o evangelho. Fazendo a igreja de comércio. Aonde nós temos visto. Jesus, ele entrou, ele expulsou, a palavra diz. A palavra diz que Jesus entrou, ele chutou para fora. Jesus, ele não aprovou. Sabe por que não pregam uma mensagem dessa nos templos religiosos? Porque isso aqui destrói castelo de pastor que está sentado na cadeira de Moisés, lucrando e enriquecendo nessa terra. E as órfãs e os viúvos passando necessidade. Meu Deus. Os órfãos e a viúva passando necessidade. Às vezes não tem nem a passagem para ir para os templos religiosos. Mas os lobos está comendo a lã da ovelha. Onde nós temos visto uma igreja que ela não se sacia, ganha dinheiro e está tirando a lã dos irmãos, está pegando dízimo, está pegando oferta, mas está tirando a lã dos irmãos. É uma igreja que hoje fala, irmão, nós vamos fazer uma feijoada, vamos fazer uma galinhada, pede dos irmãos, mas quando chega, fala, irmão, agora você tem que comprar. E nada é de graça, tudo é vendido, tudo é cobrado. Uma igreja onde nada tem sido de graça e tudo tem sido cobrado. Meu Deus. Mas Jesus, meu irmão, olha a palavra de tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam, compravam, também derrubou as mesas dos cambistas, a cadeira dos que vendiam pombas. Disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós transformais em covil de ladrões. Eita Deus. Covil de ladrões. Hoje quando fala que é evangélico, virou vergonha, é ladrão, é trapaceiro. Eu não quero ser crente porque só tem ladrão dentro da igreja. Mas por quê? Por causa desses que já vem de lá. Já vem de lá. Jesus, ele está voltando. Jesus está vindo. Nós temos que se despertar com isso. Aleluia. Onde o assunto
assunto só é dinheiro, o assunto só é milhões, o assunto só é dinheiro, o assunto só é milhões. Glória a Deus. E as pessoas passando necessidade. Onde liderança durante o ano troca 2, 3, 4 carros. E o seu, aquele que dizima, aquele que oferta, aquele que dá tudo, continua a pé, sofrendo, e muitas vezes corta até água e luz, falta um gás. Eita, Jesus. Aleluia. Mas esse é o evangelho, meu irmão, que Jesus, ele veio pregando esse evangelho. Jesus, ele veio, Jesus, ele expulsou. Vocês sabem Aleluia. quem foi a única pessoa que ganhou dinheiro levando pessoas a Jesus? O único foi Judas e estava desviado. O único, vou repetir, o único discípulo de Jesus que ganhou dinheiro para levar pessoas até Jesus foi Judas, e esse estava desviado. Então quantos desviados ganhando dinheiro para levar pessoas até Jesus? A palavra diz, meu irmão, não sou eu. Isso aqui dói de quem está como lobo e tirando a lã. Quem está na posição se glorifica a Deus por causa dessa verdade. Aleluia. Glória a Deus. A casa de Deus, mas não tem o respeito e não tem a posição como Jesus pediu. Reverência, temor perante o Senhor. E homens cada dia mais ricos, tirando a lã das ovelhas, tirando aquilo que o povo tem, o povo padecendo, o povo sofrendo, e cada dia a liderança está mais rica, cada dia a liderança está construindo os seus castelos, cada dia a liderança está lá na sua sede, mandando seu filho para estudar fora, formar fora, e o filho do membro, cada dia está indo de mal a pior, lutando. Mas é a palavra. Eita, meu pai. A palavra de Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer. A palavra do Senhor quando diz que eles ficaram indignados. Que eles ficou indignado com Jesus. Sabe por que eles ficou indignado com Jesus? Porque Jesus, ele estava curando coxo. Porque Jesus estava curando o enfermo. Porque Jesus estava curando o cego. E sabe quem são esses? É aqueles que não eram aceitos dentro do templo. Não podiam entrar dentro do templo. Sabe quem é esses que Jesus estava curando? É aqueles que não tinham dízimo, não tinham oferta para poder entrar no templo. E eles não eram nem aceitos para entrar dentro do templo. E Jesus estava curando. E Jesus estava libertando. E a palavra diz que o sacerdote ficou indignado com Jesus. Sabe por quê? Porque o sacerdote queria lucro e não queria pessoas libertas através do evangelho. Eita, pai. E hoje não está diferente. A igreja evangélica prostituta ganhando dinheiro e cada dia mais rico, cada dia mais rico. E as vidas? As igrejas cada dia esvaziando. E as vidas? E as vidas? Pregador virou artista. Levita, o que louva, virou popstar. Hoje tem assessor. E Deus não apoia esse evangelho. Deus não apoia esse evangelho. Porque antes de pregar tem um preço, cobra um preço. Mas quem cobrou para levar pessoas até Jesus foi Judas e estava desviado. Deus. Mas a palavra do Senhor, Mateus 28, versículo 11, 12, 13 diz, olha o que a palavra diz: enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram-se à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite e
enquanto estavam dormindo, roubaram o corpo. É mais uma classe de pessoas que recebeu dinheiro para negar a ressurreição de Jesus, para negar uma verdade que Jesus havia ressuscitado. O sacerdote dá uma soma de dinheiro para os guardas espalhar e falar que Jesus não tinha ressuscitado e o corpo dele foi roubado. Sabe o que acontece hoje? Bolso cheio, boca calada, e prega aquilo que o povo quer ouvir, porque o dinheiro está falando mais alto, está negando a verdade, está negando a verdade de Cristo por causa do dinheiro que vai para o bolso. Então o soldado recebeu uma soma de dinheiro. Quem pagou? Os pastores da época, os sacerdotes da época. E hoje, quantos tem pagando para pregar aquilo que ele quer ouvir, que a igreja quer ouvir? Moeda de troca. Uma igreja prostituta, uma igreja corrompida, uma igreja que pensa no dinheiro, pensa no lucro, mas não pensa na ovelha que se desgarrou, como está em Ezequiel 34. Não vai atrás da perdida, não vai atrás da doente, não corre atrás da que se perdeu. A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus, não sou eu, é a palavra de Deus. Infelizmente tiraram os altares da igreja. Infelizmente hoje não é altar. Hoje colocou palanque para fazer show, apresentação. Há uma necessidade. Há uma necessidade do povo de Deus voltar aos princípios. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor Jesus. Ela vai nos falar. A palavra do Senhor também vai falar para mim e para você. Que quando Jesus enviou os seus discípulos, você pode ler em Mateus 10, do versículo 5 adiante, a palavra diz: e esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino do céu. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça receber, de graça dai. Não vos proveis de ouro, de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o obreiro do seu trabalho, digno é o obreiro do seu alimento. Quando Jesus enviou os discípulos, Jesus ele recomendou, a palavra está falando, Jesus recomendou. Primeira recomendação de Jesus foi: ide pregar o evangelho, e fala que o reino de Deus ele está próximo. Na outra, Jesus falou: olha, depois de pregar o evangelho, cura os enfermos, ressuscita os mortos, purificai os leprosos, expulsa os demônios, de graça dai, e de graça recebeste. E de graça recebeste. Então Jesus está falando para o quê? E o obreiro ele é digno do seu alimento. Jesus não falou ir pregar o evangelho, curar os enfermos e ficar rico. Não, Jesus fala: você será digno do seu alimento. Deus grande. Ele não está falando de dinheiro. Ele não está falando do pastor Marcelo vir para o evangelho, passar um ano e ser trilionário. Não, ele não está falando isso. Porque o evangelho não se vende. O evangelho não negocia. O evangelho se prega. E Deus cuida daquele que prega o evangelho. Deus cuida daquele que prega o evangelho. Porque quando Jesus enviou seus discípulos, ele continua falando. A palavra continua falando. No 22 diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, quando Jesus envia os discípulos, ele não fala que os discípulos vão ficar ricos. Pelo contrário, ele diz: oh, não leva ouro, não leva prata, desapega dessas coisas. E não se preocupa não.
que vocês estão fazendo para mim. Não se preocupa com comer e com beber não, porque isso não vai faltar para vocês. Isso não vai faltar para aquele que prega a minha palavra. Jesus, ele não falou para eu pregar o evangelho e virar empresário. Seria bom se todo mundo virasse empresário, mas só um, só dois, só os cabeças. Jesus não mandou isso. Jesus mandou pregar o evangelho. Nós vivemos um tempo, irmãos, aonde se você passa um tempo andando na caminhada, as pessoas olham para você, vai falar que você está no pecado porque você não conseguiu comprar um carro caminhando no evangelho. As pessoas vão dizer que você está no pecado porque você não está prosperando. Isso não é questão de... Então os discípulos de Jesus andaram no pecado, porque Paulo, quando ele estava perseguindo a igreja, Paulo tinha tudo. Mas quando Paulo caiu as escamas dos olhos, Paulo falou: agora eu aprendi a passar fome, eu aprendi a passar dor, eu aprendi a suportar tudo em Cristo Jesus. Mas o que não pode faltar sobre a vida de Paulo, ele fala, era a graça do Senhor, porque a graça de Deus era bastante sobre a vida dele. Aleluia. O evangelho não convidou ninguém. Nem a minha alma e a sua alma Jesus pagou com ouro e com prata. Ele pagou com sangue. O preço foi de sangue. Eu não vejo de Jesus para cá nenhum discípulo de Jesus que se enricou no evangelho. Me aponta um. Porque Jesus, ele não mandou ninguém para enricar através do evangelho. Jesus, ele enviou para pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê ser salvo. Jesus está falando da salvação. Eu não estou falando de Jesus te abençoar, Jesus te dar algo e você conseguir virar na vida, e Jesus te abençoar e você conseguir, não, é bênção. Mas através de vender o evangelho, isso não é bênção, isso é maldição. Porque tem homens, irmão, se você for ver a vida dele 5 anos atrás, com hoje, ele fala que é bênção, ganha não sei quanto para pregar o evangelho. Hoje ele fala que Deus abençoou ele. Foi Deus? Foi Deus. Quer dizer que só a liderança, só a cabeça enriquece e os irmãozinhos não? Então os irmãozinhos estão tudo no pecado, saindo 5 horas da manhã, chegando 8 da noite todo dia, se enrolando, trabalhando, dizimando, ofertando, sendo fiel naquilo que ele pode todo o tempo. E ele, meu Deus, lá a luta está tremenda, e a liderança é carro novo, é moto nova, é casa nova, é viagem. Para e onde está o erro? Jesus faz acepção de pessoa, teus queridinhos? Tem não, irmão. Tem não. Jesus expulsou do templo quem negociava. Jesus expulsou do templo quem estava vendendo. Jesus expulsou do templo quem estava comprando. O evangelho é para salvação, o evangelho é para a vida eterna. Deus, ele abençoa. Eu sou abençoado. Jesus tem me abençoado. Jesus tem me alcançado. Jesus, ele tem feito. Mas Jesus, ele quer a alma das pessoas. Ele quer a alma das pessoas. Hoje tem pessoas que sobem de cargo por causa daquilo que ele oferta ou dizima. Hoje tem pessoas que estão subindo de patamar porque ele tem dado uma boa oferta. E com Deus? Como está com Deus? Até onde vai nos levar? Então, se você tem escutado o evangelho que só prega prosperidade, só fala em dinheiro, só prega dinheiro, esse não é o evangelho de Cristo. Porque eu não conheço, biblicamente, Jesus pregando um sermão falando de dinheiro. Pelo contrário, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. E a prova foi o jovem rico. Porque o jovem rico estava com dinheiro no seu coração, daquilo que ele tinha no seu coração, e ele não abriu mão para seguir Jesus. Tem muito homem hoje de Deus
Se tirar tudo que ele tem, ele para de ser homem de Deus. Tem homens aí se hoje ele perder tudo, Deus tirar carro, Deus tirar casa, e Deus deixar um salário mínimo, ele para de servir a Deus, ele para de pregar. Isso é certeza. Apocalipse 3, a última igreja. Apocalipse 3, versículo 14 adiante, vai falar da última igreja. Olha o que a palavra diz. Não estou falando nada de mim. A palavra diz: aonde na igreja de Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim, compre ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifestada a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto eu amo. Se pois zeloso, arrependa-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu falei sobre a igreja prostituta? A igreja que tem tudo, a igreja que não falta nada, a igreja que tem riqueza, a igreja que cada dia tem crescido na terra nas suas riquezas. O Senhor chama de desgraçada, pobre, cega e nu, porque não é quente, não é frio, mas é morno. O Senhor fala que vai vomitar essa última igreja. O Senhor fala que vai vomitar. E detalhe, o Senhor não está dentro dela, porque Ele fala que Ele está na porta, Ele está batendo, Ele está querendo entrar. Sabe por que eu te falei que Jesus jogou para fora, mas hoje jogaram Jesus para fora e colocou o comércio? Porque o comércio está dentro e Jesus está fora. O comércio está dentro da igreja. Homem se enriquecendo com o evangelho, homem se enriquecendo com a lã da ovelha, homem se enriquecendo com os pobres. E Jesus está fora. A palavra diz: não sou eu. Eis que eu estou à porta, eu estou batendo. Vocês são cegos, vocês são nus. E Jesus ainda fala: eu conheço a sua obra. Eu conheço as suas obras. E Jesus fala o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos enquanto há tempo. Meu Deus. Porque o homem sentou na cadeira de Moisés e tem ditado regras, e tem colocado regras aonde você não tem valor, aonde você não tem valor, se você não fazer parte do comércio dele. De graça receber e de graça dar. Assim a palavra do Senhor diz. Vocês viram o último noticiário que o pastor morreu? Vocês viram? Para mim vale quando está vivo, porque vai ofertar, vai dizimar e vai. Ei, meu amado, deixa eu falar para você. O evangelho que te cobra algo em troca, dinheiro, ele cobra só uma coisa para mim: santidade, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Estão valorizando coisas e desvalorizando aquilo que é o principal: vidas, almas. Então nessa noite tem obra que está sendo feita em nome de obra de Deus, mas Jesus está jogando fora. Como foi no templo, ele entrou e expulsou tudo que estavam vendendo e comprando. Hoje, infelizmente, pregador, a grande maioria, entenda, tem homem de Deus nessa terra, tem homem que ainda não vendeu o evangelho, tem homem que não se corrompeu, mas tem pregadores que virou produto distante, tem pregadores que virou produto na mão da massa.
Porque tem quem compra e tem quem vende. E muitas vezes, irmão, infelizmente, eu vou falar algo. A palavra fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Infelizmente, tem o gado que acompanha a massa. Mas Jesus, Ele vai derrubar esse castelo, irmão. Jesus, Ele vai derrubar o castelo. Tem muitos homens, irmão, que vem em nome de Jesus. A igreja brasileira vai levar um sacode tão grande. Eita Deus. Sabe por quê? Porque estão erguendo templos e deixando templos morrer lá fora, padecer lá fora, não ter se preocupado. Então nessa noite, essa é a palavra, meu irmão. O chicote vai estralar. Pregador não é estrela, mas pregador hoje está como estrela. Pastor hoje está como rei. Sentou na cadeira, ele está como rei. Todo mundo vai para o inferno, ele é o santo, ele lança no inferno, ele tira no inferno o que ele quer. Deixa eu falar, tem pessoas que estão tendo o título de pastor, mas não está tendo as qualificações que o pastor tem que ter. Vou repetir nessa noite. Sabe por que não está tendo as qualificações? Porque as qualificações exigem renúncia, abrir mão de si mesmo e não se enriquecer, mas pregar o evangelho de graça como ele recebeu de graça. Ouro e prata não compra vidas. A palavra fala que foi preço de sangue. E o sangue não virou moeda de troca. O sangue continua sendo para salvar, libertar e curar o ser humano. Então nessa noite, sai com essa mensagem. Jesus entra no templo e expulsa quem vende e quem compra. Aqueles que estão vendendo e comprando já jogou Jesus para fora. E Jesus está à porta batendo. Amém? Eu agradeço por essa rica oportunidade.